paz do Senhor, eu sou o pastor Edmar Oliveira e estou aqui nessa oportunidade para nós falarmos aqui sobre a lição de número 5, a comunicação do Evangelho. Nós temos aí no texto, você tem no texto em suas mãos aí na revista, o texto áureo, a verdade aplicada e os objetivos da lição. Para tanto, nós vamos ser bem claros no que nós vamos falar nessa oportunidade, porque esse é apenas o subsídio para que você possa desenvolver a aula dentro da capacidade daquilo que você tem possibilidade. Uma das coisas apenas que eu quero frisar nessa lição, que essa lição é uma lição mais evangelística, porque ela vai falar sobre a comunicação do Evangelho. E quando nós falamos a respeito disso, a introdução diz que nós estaremos estudando aqui justamente como Jesus estabeleceu um contato de maneira criativa a partir da simplicidade, de uma forma simples. Então, queridos, se está trabalhando dentro do âmbito do Evangelho, nós temos que uma coisa importante para nós entendermos a partir já da introdução aqui, a questão da criatividade e a questão da simplicidade. Nem sempre, quando nós falamos de simplicidade, quer dizer que é uma coisa sem importância, uma coisa míope, uma coisa pequena. Pelo contrário, Jesus usa de métodos normais, cotidianos aqui nesta lição, para poder alcançar aquela mulher samaritana. Vamos observar aqui o que a lição nos fala sobre isso. O tópico de número 1 fala sobre a comunicação pessoal. É um fato importante que na comunicação do Evangelho, uma das coisas que mais alcança as pessoas é justamente essa questão da comunicação pessoal. A aproximação do evangelizador em relação ao evangelizando, precisa-se ter esse cuidado para poder chegar e introduzir o assunto, o objetivo que se deseja. Olha bem, 1.1 diz aí, Jesus iniciou o diálogo. É uma coisa interessante para nós observarmos. Diz lá embaixo que um verdadeiro evangelizador tem o seu coração mergulhado no amor do Mestre e assim reflete o mesmo sentimento para com as pessoas, não se importando com as diferenças étnicas, sociais, de cor, ou seja, aqui não está colocado, né, mas raciais, etc. E com tais pessoas estabelece contato criativo. Ora, as diversidades nos proporcionam isso. É tão interessante quando nós falamos isso, hoje em dia no nosso meio, dependendo da pessoa que você vai evangelizar, você pode usar como uma das características falar sobre futebol. Quem hoje no Brasil que não conhece e que não fala sobre futebol? As diferenças em relação das classes sociais, isso não pode ser obstáculo, pelo contrário, é uma oportunidade que se tem para se falar justamente de assuntos concernentes à pessoa que você vai estar evangelizando, para que você tenha com ela um contato para poder levar com eficácia a ministração da palavra de Deus. Olha, veja bem, 1.2 diz aí, Jesus despertou o interesse. Por que Jesus despertou o interesse? Ele chamou a atenção daquela mulher pelo fato dele ser um judeu pedindo água a uma mulher, ainda mais uma samaritana. Ou seja, na época, a característica em si, talvez a questão do próprio racismo, da circunstância, do lugar, da situação, até mesmo a diferença dele ser judeu e ela ser samaritana, porque historicamente existia um problema entre judeus e samaritanos, você pode explorar muito bem essa ideia, faz com que Jesus aproveite esse momento não para distanciar-se, mas para aproximar, para mostrar que o relacionamento ele é possível e isso abre um leque justamente para a oportunidade. Nunca se pode usar, querido, uma circunstância que seja adversa para distanciar. Ela tem que ser usada para aproximar. Isso é um fato importante e nós vemos isso no dia a dia, né? E quando nós falamos de situações adversas, nós vemos a riqueza, nós vemos a pobreza, nós vemos, de repente, algumas pessoas que têm uma condição a mais, uma série de outros problemas diversos, né? Tudo isso tem que ser, não temos que ver isso como uma dificuldade ou uma adversidade, mas uma oportunidade para podermos levar o Evangelho da salvação. Jesus soube fazer isso de despertar a curiosidade daquela mulher para o assunto em voga que ele queria trazer, que na verdade era o Evangelho da salvação. Quando nós falamos a respeito disso, olha lá embaixo, lá no finalzinho do 1.2, está dizendo lá, ó, a mulher, ao constatar naquele judeu um amistoso, lhe oferecendo água viva, que se refere à água corrente ou manancial, demonstra interesse. Porém, Jesus utiliza a água viva como símbolo da salvação, com seus dons, mas ela inicialmente não compreende assim. Ou seja, ele parte de um aspecto físico necessário e importante dentro do dia a dia, que é a questão da água, e uma água viva, né?
para mostrar uma realidade espiritual. Jesus não está apenas interessado na questão de saciar a fome física ou uma necessidade daquela mulher. Ele quer alcançar justamente uma vida de espiritualidade maior e a salvação da vida dela. 1.3 fala que Jesus expôs a realidade espiritual. De que forma? Olha aí, vai abrindo o leque. Portanto que é uma coisa interessante. Diz aí, Jesus, no entanto, mostrou que a água por ele oferecida se faz na pessoa que bebe, uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, viu? Ele aproveitou o aspecto para mostrar justamente a importância da vida eterna. Ou seja, que não é apenas a questão corriqueira, de que a realidade da vida que se vive aqui, no dia a dia, com essas diferenças, isso vai passar e isso não deve existir. Mas que, acima de tudo, elas têm que ser momentos e oportunidades para nós oferecermos às pessoas aquilo que realmente Jesus tem para nós, que é o quê? Uma vida eterna. Olha só que interessante, diz mais ainda, no uso cuidadoso das palavras, ele se utiliza da água alegoricamente para falar de um assunto espiritual. A vida dela refletia uma busca espiritual espelhada nos vários relacionamentos que teve até ali sem sucesso. Ou seja, Jesus aproveita os aspectos da vida daquela mulher, tudo aquilo que envolve a vida dela, para poder justamente mostrar para ela que ela está num caminho de insucesso e que ele tem a receita para o sucesso. E isso é uma coisa importante. Quantos dos seus alunos que você vai lidar e você vai estar falando com eles, de repente não têm alcançado sucesso? Quantos dos seus alunos que estão ali, a partir do momento, claro, são cristãos, mas que precisam refletir em uma tomada, numa renovada de posição de vida, através do conceito e da realidade do Evangelho, para que possam alcançar o sucesso e, consecutivamente, serem evangelizadores, levando a salvação às pessoas que estão carentes e necessitadas. Observe mais, vamos lá, o ponto de número 2 fala sobre aprofundar a comunicação. A comunicação, ela tem que ser aprofundada da seguinte forma, ou seja, observando os meios e os pretextos para que ela realmente aconteça. Ao mestre não lança em rosto os pecados, ou seja, porque isso é algo que está patente, mas e o que ele faz? Ele vai trabalhando as ideias, trabalhando conceitos de verdade para tratar da situação com muito cuidado, como um verdadeiro sábio faz. A Bíblia diz que quem ganha alma, sábio é. Mas por quê? É justamente a forma de se falar. Todos nós somos pecadores, mas existe a maneira de se tratar com o assunto. A verdade dita com graça, irmão, ela liberta. A verdade dita sem graça, ela escraviza ou ela expulsa as pessoas. Causa repulsa. E nós precisamos pensar nisso. Jesus denuncia o pecado daquela mulher. De que forma? Usando o princípio da evangelização pessoal, que é convencer aquela mulher que ela era pecadora. Assim como também todo homem que é pecador precisa ser convencido e está condenado, mas de forma sensível, cuidadosa e graciosa. Jesus soube fazer muito bem isso. Então, é importante. O que ele faz? Ele elogia ela pela honestidade dela, ele mostra as características de que ela já teve 5 maridos, ele revela a realidade de que ele é profeta, dando a ela a condição justamente que ela não tem como se esconder nada, mas de forma amável, de forma respeitosa, sem ofender, e com isso ele consegue ganhar o respeito dela. A partir disso, o 2.2 fala que ela vai adorar verdadeiramente a ele, né? Porque quando ele se revela como profeta, ela sabe que o profeta realmente ele conhece os ocultos, os escondidos. E então ele começa a desvendar e a mostrar para ela o verdadeiro caminho da salvação. O 2.3, Jesus traz nova revelação, e aqui é uma coisa interessante para nós pontuarmos aqui, que está escrito que aqui está outro importante princípio da evangelização: mostrar a providência divina para o pecador, capaz de salvá-lo perfeitamente. É importante apontar o problema do pecado, mas em seguida mostrar a provisão divina. Não adianta você apontar o dedo para o pecador, esse é um princípio evangelístico fundamental, se você não lhe mostrar também a solução. Se ele está com fome, você precisa saciar a fome dele. Se ele está nu, você precisa vestir ele. Se ele estiver com frio, você precisa agasalhá-lo. Então, são fatos que nós precisamos observar e Jesus traz essa revelação. Esse é o princípio básico. Precisamos trabalhar assim para alcançar as pessoas.
E o tópico de número 3 vai trabalhar a questão dos resultados de uma boa comunicação. Querido, é agradável conversar com alguém que sabe te cativar. Jesus fez muito bem isso, o Evangelho é isso. Olha, a princípio alguém poderá aceitar ou rejeitar o Evangelho e posteriormente esse resultado será alterado. Isso aí é uma coisa que é normal. Algumas pessoas dizem que a primeira impressão é que fica. Talvez as pessoas olham para nós a princípio e deixam de acreditar em nós ou pensam alguma coisa de nós. Mas o diálogo, a comunicação, a forma de nós nos portarmos vai fazer com que as coisas se tornem diferentes. Procure aplicar isso. Isso é uma coisa muito interessante. Eu sei que você vai ganhar muito em riqueza na sua lição. O 3.1 fala que ela se torna um agente multiplicador, porque por causa da comunicação, ela passa a divulgar às demais pessoas que Jesus, o Messias Salvador, está ali. E as pessoas vêm até Jesus. Olha, veja bem, tanto que interessante. Jesus alcançou ela e ela, como um agente multiplicador, ela alcançou outras pessoas. O 3.2 diz que os samaritanos insistem para que Jesus permaneça. Por quê? Estar perto de alguém que comunica algo que é agradável, que é bom, que edifica, que transforma, que dá projeção à vida, é algo maravilhoso. O evangelizador ele tem que ter essa característica. E Jesus mostra muito bem isso, tanto que isso é uma coisa importante e quanto é necessário. E o 3.3, para nós fecharmos aqui, fala que os samaritanos creem que Jesus é o Salvador. Ou seja, mostrando que não existe a questão da centralização, queridos. Jesus não veio apenas para fulano, para ciclano. Não existe essa ideia. Jesus veio para todos. Jesus veio para todos e ama todos, por especial, por igual. Olha só o amor que ele mostrou a essa samaritana. O cuidado que ele mostrou de sentar ali juntamente com ela. Foi providencial o momento que ele sentou. Talvez ali ela não teria uma outra oportunidade. Quando ele faz com amor e ele faz com carinho. E para terminar, eu quero dizer para você o seguinte, olha o que ele diz aqui no final. O que o mestre da evangelização fez foi impedir que as barreiras sociais do preconceito, do etnocentrismo, do gênero, etc., impedissem de determinar a sua forma de trabalhar, a fim de conduzir aqueles homens ao conceito e experiência que eles alcançaram. Sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo, ou seja, é assim que precisamos trabalhar. Jesus é visto, Jesus é aceito, Jesus é comunicado através da postura e da atitude que tomamos. O Jesus que as pessoas necessitam conhecer lá fora vai ser conhecido a partir da sua atitude, a partir da sua postura, a partir da verdade que você vive com Ele, para Ele e dentro do objetivo dele. Que Deus abençoe em nome de Jesus.